Hoje, 1 Coríntios, capítulo de número 8. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 8. Abra comigo, poderosa essa palavra. Vou trazer uma palavra, uma rema para o seu coração. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Bendito é o Cordeiro Santo, aquele que é e sempre será o nosso Messias, o nosso Salvador. Espírito Santo de Deus, consagro essa live, a vida de cada um que está aqui. Consagro, Senhor Deus, esse sábado a Ti. Estamos no Shabat, estamos no dia que é santificado, o dia separado. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade que temos de Te adorar, que temos, Senhor Deus, de proclamar o Teu santo nome. Abençoe esse devocional, Senhor. Nos livra hoje de todo mal, guarda o Teu povo debaixo das Tuas asas. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 8. Amém? Estou muito feliz, queridos, pelo encontro, na expectativa, tá? Já temos 500 pessoas confirmadas. Então se prepare, porque vai ser algo avassalador, tá? Eu tô com medo de nós passarmos o número dos alunos da formatura da escola, porque na escola teve 700 alunos, né? Então já temos 500 pessoas confirmadas. Se prepare, porque vai ser sobrenatural. Sobrenatural. Vai ser um avivamento em massa, vai ser um avivamento coletivo, vai ser um avivamento avassalador. Amém? Se não fez sua inscrição, faça. Não sei, o apóstolo está chegando e aí ele vai falar para mim até que dia vai as inscrições. Mas corre. Amém? Não sei, queridos. Isso aí, se vai ter online, eu não sei ainda. Amém? Vamos lá. O apóstolo tem que chegar. Ele está fazendo. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 8. Ok? Antes de nós começarmos a ler, eu preciso que você entenda que ali em Corinto havia ali, né, uma certa dúvida, tá? Entre poder comer alimentos sacrificados para ídolos e não comer alimentos sacrificados para ídolos, ok? Então vamos lá, tá? Teve apagão aqui na cidade ontem, nas cidades próximas. Eita, meu povo está preparado, glória a Jesus por isso. 1 Coríntios capítulo 8. Vamos lá, queridos. Amém? Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento a este respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Olha que forte isso aqui, tá? Então aqui, queridos, essa primeira parte, tá? Paulo está trazendo, ok? Que naquela época, tá? Havia ali problema entre eles, entre comer comida consagrada e não comer comida, né? Isso aí trazia escândalo. Mas essa primeira parte aí, tá? Aonde Paulo está dizendo, o que adianta você saber muita coisa e não aplicar o amor, e não exercer o amor, ok? Então, muita gente às vezes acha que tem um conhecimento, sabe de tudo, ok? Agora, o que acontecia naquele momento? Eles não viam como problema, eles não viam como idolatria, eles não viam como algo grave comer comida sacrificada a ídolos. E aí Paulo aqui vai trazer um alerta, falando assim, olha, eu preciso dizer para você que o conhecimento aplicado sem amor pode levar ao orgulho. Mas o verdadeiro conhecimento, ele tem que ser acompanhado de amor e preocupação com os outros. Então, queridos, quando nós vamos exortar alguém, quando nós vamos falar para alguém o que é certo e o que é errado, não é só falar, é ter amor nas palavras, é saber como falar, ok? Então, vamos lá, a partir do 4 agora, tá? Então, o que dizer quanto aos alimentos oferecidos a ídolos? Bem, todos nós sabemos
Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. O que há e que há somente um Deus. Sim, é fato que existe os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, agora presta atenção aqui, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Vamos lá de novo? Há somente um Deus. Então nós somos cristãos, somos monoteístas, nós acreditamos em um só Deus, ok? Há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. Há somente um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Olha que revelação. Há somente um Deus, o Pai, por quem todas as coisas, ele que criou todas as coisas. Agora, Jesus é o nosso Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida, ok? Vamos lá. Então aqui, queridos, Paulo está afirmando, há somente um Deus, tá? Há somente um Deus. Se você pegar agora ali, 1 Coríntios, tá? Capítulo 8, verso 6, tá? Você vai ver, grifa aí, capítulo 8, verso 6, que eu acabei de recitar aqui para vocês. E sempre mostra, quando você vai evangelizar uma pessoa, esse texto aqui é um texto tremendo para você evangelizar alguém. Falando, olha, há um só Deus, há um só Messias, há um só Salvador, que é o Filho de Deus, tá? Então, Paulo está dizendo, na verdade, os ídolos, eles não têm poder, são apenas imagem. A imagem não fala, a imagem não anda, a imagem em si não tem poder, tá? Só existe um Deus verdadeiro e só existe um Senhor, só existe um Messias, ok? Então nós precisamos ser maduros, tá? E entender isso de forma, muito consciente para saber externar, para saber passar isso para as pessoas, tá? Então a gente precisa ter essas passagens na nossa Bíblia muito marcada, para que quando a gente for evangelizar alguém, para que quando a gente for falar, a gente fala, olha, a idolatria não é permitida. Deus abomina, ok? Então, nós que somos maduros, nós sabemos que os ídolos, tá? Não podem nos afetar espiritualmente, uma vez que nós estamos em Cristo, genuinamente, tá? E quem come, olha o que Paulo vai dizer. Então, Paulo vai dizer assim, olha, o ídolo não vale nada, tá? E comer a comida ali, consagrada, se você está em Cristo, Jesus disse que nós vamos comer coisas e nada vai nos fazer dano. Mas nós temos que vigiar e orar. Então vamos supor que você chega na casa de alguém. Aquela pessoa fez a comida, ofereceu ao ídolo dela e deu para você. Você não vigiou. E aí você comeu. E vamos supor que você tem uma legalidade aberta na sua vida. Pode fazer mal sim para você. Mas se você é um cristão genuíno, ainda que você não tenha orado, aquilo ali não vai te fazer dano. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. Tá? Vamos supor que você não vigiou, que você esqueceu de orar. Mas Deus diz que nós vamos tomar coisas envenenadas e não fará dano. Então, quando você é um cristão que está, ou seja, firmado em Cristo, não vai acontecer nada com você, ok? Agora, vamos aqui para o versículo de número 9. Contudo, ok? Tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. E aqui eu quero trazer para você o seguinte, na caminhada, existem pessoas que são mais fracas espiritualmente. Não são fracas porque são inferiores, mas por falta de jejum, por falta de oração, por falta de mais experiência com Deus, acabam sendo fracas, porque às vezes é começo da jornada. Tá? Contudo, vamos ler de novo. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve os outros, tá? De consciência mais fraca a tropeçarem. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, você líder,
Você sabe, a Bíblia não diz que você vai para o inferno se você tomar uma taça de vinho. Mas você precisa vigiar e se posicionar e dizer que não toma, porque se você toma, o teu discípulo, a pessoa que te segue vê, ela também vai querer fazer o mesmo. E você acaba sendo uma pedra de tropeço para aquele que é mais fraco, para aquele que não tem controle, aquele que não tem domínio, ok? Então, queridos, principalmente nós que evangelizamos, estamos à frente, anunciando o evangelho, nós temos que medir tudo que nós formos fazer para a gente não se tornar uma pedra de tropeço para quem está caminhando agora. Então, do que adianta a pessoa chegar na sua casa, ver você escutando música do mundo? É pedra de tropeço. Então, nós precisamos vigiar com essas coisas. Consciência mais fraca. Pois se alguém vir você que dizer tem um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimento oferecido a ídolos, tá? Vamos ler aqui de novo. Pois se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Ou seja, Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, se alguém vê você comendo comida ali, sacrificada a ídolos, também não vai ser induzido a fazer o mesmo, tá? Então, presta muita atenção aqui, ok? Então, se um cristão mais fraco vê o irmão, tá, que é mais maduro, comendo alimentos sacrificados, se o irmão que é mais fraco vê ali o irmão que é maduro, uma roupa curta, escutando música do mundo, fazendo algo que aos olhos desse novo neófito na fé é uma pedra de tropeço e tem que tomar muito cuidado, ok? Porque esse pequenininho, esse que está começando a jornada, esse que tem uma mentalidade mais fraca, porque ele acabou de entrar na fé e ele está conhecendo todas as coisas. Ele pode cair e pecar por causa de um mau exemplo, ok? Certo? Então vamos dar continuidade no 11. Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui, ó, vou dar um exemplo para você. Você que é meu aluno, meu discípulo, talvez só meu seguidor, mas você se alimenta aqui conosco. Nós sabemos, eu e você, porque você é maduro na fé, que nós não precisamos de uma igreja física para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, certo? Nós sabemos que a igreja somos nós. E nós, uma vez que estamos aliançados em Cristo, nós somos uma igreja viva. Nós sabemos disso. E pastor nenhum vai afirmar isso para você, tá? Porque ele está interessado em outra coisa. Mas a comunidade, a igreja, ela é importante para esse novo e também para alimentar o povo de Deus, para direcionar, para trazer o movimento, o projeto de Deus à terra. Mas se caso haja um período que você tenha que ficar em casa e não ir no templo, isso não te afasta da presença de Deus. Porque tem muita gente indo na igreja, mas muito longe do Senhor. Tem gente indo na igreja e desviado. Ir na igreja não é sinônimo de estar na presença. Só que nós que somos maduros não vamos falar isso para um novo na fé. Ok? Porque para ele já vai ser dificultoso ir à igreja. Para ele já vai ser dificultoso porque Satanás vai fazer de tudo para ele desistir na jornada. Então sim, nós vamos falar sim, a necessidade de ir à igreja para você crescer, para você aprender, para você escutar a palavra de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Nós temos e isso é o conhecimento superior que você entendeu, queridos, que Jesus, ele transcende a um templo. Jesus, ele está em todos os lugares. A presença do Espírito Santo, ela está dentro de você. E nós sabemos que nós podemos adorar na sala, na cozinha, dentro de casa, o dia inteiro o Senhor Jesus. E na igreja é uma comunidade onde nós estamos ali
em comunidade adorando o Senhor. Essa comunidade, queridos, é quem vai receber os órfãos, receber as viúvas, receber as ovelhinhas que acabaram de aceitar o Cordeiro. E essas ovelhinhas vão começar a crescer, os neófitos, tá? Então, a igreja é sobre isso. A igreja recebe pessoas doentes espiritualmente para forjar um grande exército na presença do Senhor. Então, e o que é o conhecimento superior? Eu sei, que a presença de Deus não está atrelada a uma congregação, mas sim a um coração rendido, quebrantado, que chama Ele todo dia. Só que o neófito, a pessoa que é mais fraca, ela não consegue ingerir isso, processar isso, uma vez que ela é nova na fé e ela tem muita dificuldade. Então Paulo aqui, queridos, está tratando disso. Ele está falando aqui, olha, você não pode ir lá comer comida sacrificada, porque para o neófito, para aquele vai ser uma ofensa e uma pedra de tropeço, tá? Então, você que tem um conhecimento superior, você que já conhece, já andou com Jesus, é calejado, ok? Tá? Você que é calejado, mas a palavra não fala que nós temos que congregar. Queridos, a Bíblia vai dizer, através da mulher samaritana, que está chegando a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu não estou dizendo que não há necessidade de congregar. Há necessidade para quem é neófito, para quem é novinho na fé. Quando nós, se porventura chegar o tempo que você não possa ir no templo, num tempo de Covid, num tempo de pandemia, num tempo que, vamos supor, você teve um problema na igreja, saiu machucado, aí você não quer entrar em outra porque você não acha uma igreja agora. Esse tempo que você passa, 3, 4, 5 meses, até um ano dentro de casa, não significa que você está desviado da presença de Deus. Se você continua orando, se você continua buscando, ok? Eu não estou dizendo para você que você não deve. Eu estou dizendo que nós, maduros espiritualmente, sabemos que a presença de Deus, estar na presença de Deus, não depende de estar em um lugar. Isso depende sim de nós estarmos posicionados. Ok? Tá? Então, eu quero que você entenda isso. Não, eu sei disso. Eu sei que vamos supor, se você for preso numa prisão, aí você vai sair da presença de Deus porque você não vai mais numa igreja. Se você for para um lugar que lá não tem uma igreja, você vai estar longe da presença de Deus? Nós sabemos que não. O conhecimento superior é aquilo que transcende o quê? Peraí, eu sei que independente, nada me separa mais do amor de Cristo. Não é pelo fato de eu não ir mais nesse lugar que eu vou me afastar de Cristo, nem altura, nem profundidade. Nós sabemos disso, nós temos um conhecimento superior. Mas Paulo está dizendo, para o neófito, para aquele que é novinho na fé, você não deve trazer esse tipo de fala. Por quê, queridos? Porque ele precisa da congregação. Ele precisa de estar indo ali para que Deus alimente o espírito dele. A carne seja mortificada. Então, pastor nenhum vai dizer isso para você. Adorar em espírito e em verdade, queridos. Não é você bater carteira, ser membro de uma igreja. Peraí, queridos, aonde fala na Bíblia que você precisa ser membro para ser salvo? Salvação, ela é independente. Salvação é um dom gratuito de Deus. Ela vem por você aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, eu não venho aqui pregar para você religiosidade. Eu venho aqui pregar para você que há coisas que nós, como maduros espirituais, precisamos entender para não fazer o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha tropeçar, ok? Então, se você quer maduro, você é calejado, você ora todo dia, a presença de Deus desce na sua casa, mas o teu irmão neófito, para ele conseguir viver isso, ele tem que ir na congregação. E ele precisa, tá? Para nós é importante? Também é importante. Só que quando nós chegamos à maturidade espiritual, nós só não vamos na congregação. Nós nos tornamos igreja, influenciadores de Cristo. E aí eu tenho certeza que quando você chega a esse conhecimento, você ou é líder de uma célula, ou está à frente de um ministério, ou está sendo igreja. Deus subiu você para ser algo e influenciar o reino. Porque Ele sabe que você, independente de congregação ou não congregação, você não sai mais da presença de Deus. E
quando você chega a essa moldura, é aí onde Deus vai te usar. Porque Ele sabe que não tem altura, não tem profundidade, não tem nada que te separe do amor dele. Então é exatamente isso que eu quis dizer pra você, ok? Mas não tem na Bíblia, querido, falando que você precisa ser um membro. Você precisa estar na presença. E muita gente, por ser fraca, precisa sim estar na igreja. Porque se não for, não abre a Bíblia. Se não for, não ora. Se não for, não escuta um louvor. Porque dentro da casa só escuta música secular, só vê filme, só vê série, só fica fazendo as coisas mundanas. E aí o único momento que essa pessoa se edifica é naquele culto aonde vai. Mas quando uma pessoa é igreja, ela é diferente. Ela vai na igreja para adorar o Senhor. Mas quando ela está em casa, ela também está adorando o Senhor. E ela tem uma vida que prega, ela vive algo, ela prega antes de falar. O estilo de vida dela é uma pregação viva e é exatamente isso que eu quero dizer aqui para você. Então, quando você chega a esse consenso que você se tornou igreja, Deus vai começar a te usar. Ou Deus te levanta como um pregador da palavra. Queridos, é algo assim sobrenatural, ok? Vamos lá. Aí, eu parei aqui no versículo de número... Deixa eu ver aqui, tá. Então, Paulo está dizendo aqui, não escandalize o seu irmão, tá? O amor ao próximo deve ser acima da nossa liberdade espiritual, da nossa liberdade pessoal. Queridos, presta atenção. O amor ao próximo deve estar acima da nossa liberdade pessoal. Então, tem coisas que nós não podemos dizer para não escandalizar quem é novo na fé, tá? Nós precisamos, tá? Tomar muito cuidado. A forma a qual nós andamos, aquilo que nós fazemos. Se o conhecimento que você tem leva alguém a prejudicar um irmão na fé, ele está sendo mal usado. Então, muitas vezes nós estamos maduros, nós já conhecemos muita coisa. Mas nós precisamos entender que o nosso irmão está caminhando agora. Tem coisa que você não vai falar para ele. Coisas do mundo espiritual. Às vezes, queridos, ele está ali entrando, ele mal sabe que existe demônio. Você não vai ficar contando coisa, experiência profunda sua, porque talvez você, em vez de edificar, você vai assustar essa pessoa. Então é exatamente isso que Paulo está tentando tratar aqui, tá? Olha só o verso 13, ok? Ó, vamos ler do verso 12. E enquanto vocês pecam contra os outros irmãos... Deixa eu ver, eu tô no verso 12 mesmo? Tô no verso 12, olha só. Enquanto vocês pecam contra os outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu, como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Amém? Então aqui, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: muitas vezes nós precisamos, tá, vigiar e tá renunciando os nossos direitos. Está renunciando, queridos, coisas na nossa vida que a gente sabe que não tem nada a ver, e tem coisa realmente que não tem, mas às vezes para aquele neófito, para aquela pessoa nova na fé, ela pode se escandalizar. Você está entendendo? Nós sabemos a nossa posição em Cristo, mas quando uma pessoa entra na fé, ela acaba vindo com um certo nível de religiosidade, ok? Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, vai dizer isso aqui. Pelo que, vou ler aqui na outra versão, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Queridos, nós precisamos medir o nosso estilo de vida, medir o que nós falamos, tá? Vai vir um adventista na tua casa, você vai oferecer carne de porco para ele? Não, queridos, para você não escandalizar o seu irmão. É isso que Paulo está tentando dizer. Nós precisamos, queridos, aí tá, vai vir um adventista na sua... Vou falar aqui aberto. A carne de porco, queridos, não leva você para o inferno não, tá? A carne de porco é uma carne inferior às outras? Sim, tá? Sim. E lá em Israel, essa carne de porco era tida como impura, ok? Agora, se você come, eu respeito você. Agora, você tem que vigiar, tá? E você tem que vigiar
E, por exemplo, vai vir um irmão que não come carne de porco, porque ele acredita que se ele comer, ele é condenado. Você não vai oferecer carne de porco para ele. É simples, é exatamente isso. Você precisa respeitar. Ah, tem lá a sua parentela que guarda o sábado. Você tem que vigiar e não debater contra. Deixa ali, deixa Deus. É ali o formato, é a mentalidade que está ali. Nós entendemos, tá? Como Jesus trata sobre o sábado. Então, o que Paulo está tentando dizer aqui? Gente, vocês precisam vigiar. Porque vocês têm conhecimento, vocês chegaram a uma maturidade espiritual. Mas o teu irmãozinho novo na fé não. O teu irmãozinho na fé, se ele vê você 2 domingos sem pisar na igreja, ele vai falar que você desviou. Mas ele não vê que você lá na sua casa, você tem vida de oração, você lê a Bíblia. E talvez você teve um problema de não poder ter ido. É exatamente isso, querido, que Paulo está dizendo. Então nós precisamos vigiar para não ser pedra de tropeço para o nosso irmão, para a nossa irmã. Então nós precisamos vigiar. Tem pessoas que acham que se deixar de ir à igreja, sai da presença de Deus. Porque atrela estar na presença de Deus, congregar em um lugar. Só que quando nós nos relacionamos com Jesus, nós entendemos que a presença não depende de um ambiente, mas depende de um posicionamento. Amém? E queridos, eu quero dizer algo para você. A igreja do Senhor, a igreja em comunidade, ela é extremamente importante, mas ela tem que ser saudável. Porque se essa igreja te extorquir, te matar, te alienar, você fica pior do que quando você entrou. Porque não tem câncer pior do que a religiosidade, a alienação. Como que nós sabemos que uma igreja, ela exerce o mover do Senhor ao Espírito Santo? Tem curas, tem crescimento, tem libertação. As pessoas não são dependentes do pastor, do apóstolo, mas aprendem a ser dependente de Cristo. Aprendem a ser dependente do Cordeiro. A igreja, ela tem que te ganhar para Cristo. E ela tem que forjar em você agora o fruto do Espírito. Ela tem que lançar fundamento de conhecimento, chamar você para uma disciplina espiritual, chamar você para viver o evangelho genuíno. Se ela não fizer isso, ela vai fazer você ser dependente do pastor ou da pastora. E esse só é um intermediário do Senhor. A gente não pega unção por osmose. A gente não pega, tá? Nós precisamos gerar a nossa unção. Nós precisamos gerar o nosso óleo, ok? Então, a igreja, a gente sabe que Deus está ali, trabalhando de forma... Deus está em todos os lugares. Mas os ministros, vamos dizer, os líderes, uma vez que eles dão liberdade ao Espírito Santo, há um crescimento genuíno, há um crescimento avassalador. Então nós precisamos entender isso. Então, queridos, quando a igreja traz crescimento, traz conhecimento, o povo se liberta, o povo começa a crescer, o povo começa a desejar Cristo, o povo começa a orar. Agora, tem denominações, tem igrejas que não dão conhecimento, e dão só uma palavrinha ali, não fazem libertação. E talvez ainda, mesmo assim, Deus ainda está usando, e eu creio nisso. Só que, se esse pastor sai da congregação, essa pessoa se desvia. Porque ela não foi gerada na rocha, ela foi gerada numa pessoa. Ela foi gerada em 4 paredes. Todos nós temos que ser gerados na rocha, que é Cristo. Porque se você for gerado na rocha, você não vai desviar. A congregação, queridos, ela é extremamente importante. Mas a igreja viva, pessoal, ela é mais importante ainda. Porque se nós vivermos um tempo onde não podemos mais viver como congregação, o que resta de você? Você consegue ficar de pé? Você sozinho em casa buscando? Se chegar um tempo em que haja guerras e perseguição dentro da nossa nação, você consegue buscar Deus sozinho em casa? Ou não? O que acontece? Então, por isso que Jesus vai falar para a mulher samaritana, que Jesus vai falar, olha, tá chegando o tempo, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu quero dizer aqui hoje para você, nós precisamos, queridos, entender que nós somos uma igreja viva. Precisamos também estar inseridos no corpo de Cristo para entender o que Deus está fazendo sobre a terra.
Só que quando nós alcançamos esse nível de conhecimento, eu tenho certeza que você já não é só uma ovelha. Você agora é alguém que está influenciando o reino. Ou dentro dessa comunidade, ou fora dela. É assim que acontece. Porque Deus sabe que agora você entrou num status de fidelidade. Você não precisa de um homem intermediário e nem de uma congregação para estar na presença. E nós, quando estamos começando a caminhar, nós precisamos de pessoas nos direcionando, um líder, uma sacerdotisa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e de um lugar para buscar Cristo. Nós precisamos, porque nós não temos força para abrir a Bíblia dentro de casa, nós não temos força para fazer coisas espirituais, como um jejum. Nós precisamos ter alguém sendo usado pelo Espírito Santo para nos confrontar. Então, quando nós chegamos a essa maturidade e nós começamos a entender o reino, nós entramos num status de liberdade. Sabe o que é liberdade? Liberdade. Liberdade, queridos, é você ser um adorador genuíno, não interessa onde. Liberdade é quando você já não é mais escravo de Satanás, mas você entende que não tem altura, não tem profundidade, não tem nada nessa terra que te separe do amor de Cristo. Então Paulo, ele está dizendo, se você precisar abrir mão de um direito legítimo para não fazer o irmão tropeçar, abra mão. Vamos supor que você vai passar uma semana, um mês lá na casa do seu irmão que não come carne de porco, não coma naquele... É seu direito comer? Você pode comer, você pode fazer o que você quiser. Mas naquele mês você não vai comer para não ofender a fé do seu irmão. Ok? E olha, eu vou falar algo para você. Eu sei que essa palavra, para você que talvez é meio religioso, ela confronta. Porque os pastores, eles pregam que não, você tem necessidade. Você precisa estar ali, porque se você não estiver dentro daquela copa de 4 paredes, você não vai ser salvo. A Bíblia nunca disse isso. E eu não vou pregar aqui religiosidade para você. Eu sou livre em Cristo. E eu prego para pessoas livres. Você saiu das garras de Satanás. E eu não vou te colocar nas garras da religião. Eu não vou te colocar nas garras de uma denominação. O meu povo, que está debaixo da nossa cobertura espiritual, sabe que nós não temos esse tipo de opressão, não fazemos esse tipo de coisa. Por que eu vou pregar mentira para você? Ok? Então, por que eu estou falando a verdade para você? Porque, de fato, eu tenho interesse que você cresça em Cristo, seja liberto e pregue o Evangelho. Não estou interessado no seu dízimo, na sua oferta, na sua primícia. Não vou te alienar para você trazer algum benefício para a minha denominação, para a minha congregação. Não. Eu quero pregar Jesus. Eu quero pregar a verdade. E eu escolhi estar nesse lugar para que Cristo se manifeste, o Espírito Santo venha. Eu sou livre, queridos. E olha, se tem uma coisa que eu abomino, é alguém que tenta me prender, tenta governar minha vida, é só Jesus e meu marido que governam minha vida. Amém? E eu vou falar uma coisa para você. Entra nesse lugar de liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. Amém? O princípio é que o amor nos aproxime dessas pessoas. O princípio é que o amor seja implementado quando você for ensinar algo. Nós precisamos, queridos. Então a gente não pode chegar para uma pessoa e exortar ela. Nós precisamos incentivá-la com amor. Nós precisamos falar com amor. Amém? Nós precisamos ensinar com amor. Então quando nós, que às vezes temos mais conhecimento, por exemplo, tem muitas coisas que, gente, vocês são alienados a achar uma coisa, vocês nunca leram a Bíblia. Por que você não lê a Bíblia todo dia? Aonde na Bíblia diz que você precisa fazer um curso para batizar? Não existe isso, isso aí foi criado pelo homem. Agora, se você está numa congregação que o termo para batismo é esse, se submeta ao termo, se submeta a essa regra, porque é regra daquela denominação. Mas a Bíblia não diz que você precisa fazer um curso, que você precisa de um requisito ou outro. A Bíblia diz que se você crê de todo o coração que Jesus é suficiente, nada te impede. Acabou. Só que existem denominações que criaram alguns critérios, tá? Para as pessoas se posicionarem melhor, ou para trazer um nível de consciência maior para as pessoas que desejam batizar. E isso é lícito? Claro que é.
E tem denominações que não vão trazer esse requisito, não vão dificultar tanto, crendo que o diabo pode trabalhar contra a vida dessa pessoa para tirar a vontade e o desejo dela de se batizar. É simples assim. Então vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam conhecer a palavra antes de ficar. Mas a Bíblia não diz isso. Você leu isso? Aonde você leu isso? Você tem que ter propriedade quando você faz uma pergunta. Você tem que ter propriedade. Ah, mas eu pensei que a ceia era só uma vez por mês. Aonde que está que é só uma vez por mês? A Bíblia não trouxe uma regra, então vocês precisam ler a Bíblia. E muita gente padece por falta de conhecimento. Muita gente padece porque não lê a palavra de Deus. Queridos, eu nunca vou enfatizar para você que você tem que vestir assim ou assado. Mas o que eu vou te enfatizar aqui e ensinar para você é mais pesado que você tentar transparecer algo de forma externa. E o pesado é, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que sair do pecado. É isso que tem que ser pregado na igreja. Não é, tem que... Queridos, de verdade, se a igreja tem doutrina, respeita a doutrina, mas eu acho que pregação não tem que ser em volta de doutrina, não. Pregação não tem que ser em volta de como que você vai vestir, como você... Não, aonde você deixa o cabelo crescer. A pregação tem que ser, irmão, sai do pecado, sai da fornicação, sai dessa vida aí de fofoca, senão você vai pro inferno. Irmão, conserta a sua vida. Ô fulano, se posiciona, olha, busca Jesus, se enche da presença, se enche de óleo para Deus te usar. A pregação, queridos, tem que ser isso aí. E não o que você veste, o que você come. Porque nós... Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas culturas existem? É possível colocar todo mundo em um padrão só para adorar o Senhor? Impossível. Impossível. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, igual a gente está lendo aqui, esmiuçando, mastigadinho, ninguém te engana. Ninguém vai alienar você. O nosso Deus... Por mais que muita gente acha que ele venha nos prender, ele é um Deus que traz liberdade. E liberdade, você não vai depender emocionalmente de ninguém. Você não vai depender de nada. Você vai me adorar em espírito e em verdade. A sua dependência está só em mim. E quando você chega neste lugar, você tem que tomar muito cuidado. Porque você não tem que tomar cuidado na forma de se expressar para o seu irmãozinho novo na fé, o neófito. E é o que Paulo está tratando aqui nesse capítulo, tá? Paulo, ele está dando exemplo. Se precisar você abrir mão de algo que você sabe que não tem nada a ver, de algo que não... Você sabe que para você tem a consciência, isso aqui não causa mal nenhum. Mas para o seu irmão causa. Para o seu irmão é uma abominação, porque ele é religioso. Vigia, porque ele ainda é neófito, ele é um neném espiritual. E você já é um ser maduro espiritual. Amém? E queridos, nós precisamos estar dentro dessa consciência. De verdade, o Senhor não me chamou para esse tempo, para um tempo como este, para mim trazer pessoas para cativeiro da religiosidade. Eu vim pregar a verdade. E não tô nem aí se você é perseguida por aqui ou por ali. Eu vim ministrar a verdade. Eu não estou interessada no seu dinheiro, no seu dízimo, na sua oferta. Se você faz isso de forma genuína no nosso ministério, amém, é Deus que vai retribuir sobre você. Mas eu não vou pregar, eu não vou forjar uma mensagem pensando no benefício do meu ministério pessoal ou o ministério a qual o Senhor nos deu, que é a Global Fire. Eu nunca vou fazer isso, porque eu escolhi pregar o que queima no meu coração. Eu escolhi pregar a verdade, eu escolhi pregar aquilo que é a mensagem da cruz, ok? E a mensagem da cruz, queridos, ela é simples. Você sabe o que é a mensagem de Cristo? Negue-se a si mesmo todo dia, toma a sua cruz e siga Ele. Quem? Jesus. Não é seguir a apóstola, não é seguir o fulano, é seguir Jesus, seguir o modelo de Jesus. E caminhar com Jesus não significa que você, vindo doente, vindo machucado, vindo viciado, vindo na perversidade sexual, vai permanecer a mesma coisa. Porque a partir do momento que você toma a sua cruz, segue Jesus, você tem que sair do pecado. Porque é impossível começar a andar com Cristo e continuar da mesma forma. Porque o Espírito Santo, ele vai gerar dentro de nós confronto, e ele vai começar a nos confrontar do que é a verdade.
E ele vai começar a nos confrontar do que é santidade. E nós vamos começar a negar a si mesmo, porque o próprio Espírito Santo, que testifica no nosso espírito, vai nos trazer incômodo. Para de beber, para de falar isso. E aí nós vamos ser moldados de glória em glória. A mensagem de Cristo é pregar a verdade à vida, pregar que Jesus Cristo é o Senhor, pregar arrependimento, sair do pecado. Queridos, é sobre isso. Essa é a mensagem principal. O que Paulo está trazendo aqui em 1 Coríntios capítulo 8 é uma exortação. Vigia com o teu irmão mais novinho na fé. Vigia com aquela pessoa que... Eu vou dar um exemplo. Chegou uma pessoa que recém está indo lá na igreja com você. Está indo lá na sua igreja. Você já tem experiência, você tem 30, 40 anos, 20 anos. Ou você tem 3 anos, mas 3 anos que Deus acelerou e você já está conhecendo o profundo oculto, você vê anjo. Você não vai trazer um assunto desse. Que você teve uma experiência, que você foi arrebatada e que você viu um demônio para uma pessoa que ontem entrou na fé. Essa pessoa, uma hora ela vai ter curiosidade e ela, por fome espiritual, ela vai começar a te perguntar. E aí sim é o momento. E muitos de nós não sabemos ter essa prudência e acabamos trazendo coisas que fere, às vezes, essa jornada dessa pessoa, ofende a fé dessa pessoa. Então, Paulo está dizendo aqui, se precisar, você abrir mão de algo que é seu de direito, que é algo que é seu de fazer, faça para o seu irmãozinho não tropeçar. Amém? Faça para o seu irmãozinho não tropeçar. Então, queridos, você que já tem maturidade, você que sabe que a presença de Deus não depende de um lugar, mas do seu posicionamento, você não vai trazer isso para o seu irmãozinho, porque senão você pode fazer ele tropeçar. Ele pode achar que ele também consegue não ir na congregação e continuar na presença. Só que ele se engana, porque ele não tem maturidade. O diabo está esperando ele ali fora, para ele ficar mais fraco espiritualmente e o diabo arrancar ele do que ele estava começando a construir e ele voltar para o mundo onde ele estava. Então, o que eu estou tentando tratar para você é exatamente isso. Tem coisas que você sabe, porque você já chegou a uma maturidade, você é livre. Mas você não pode dizer para o neófito, para o irmãozinho novinho na fé. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai falar, eu também consigo. Mas ele não vê que você já foi liberto, que você já foi curado, que você passou pelo deserto. Jesus pegou o barro, quebrou inteiro, passou no pilão, repôs água viva, moldou esse vaso de novo, botou no fornalho umas 39 vezes. Depois pintou, te deu uma nova identidade. Por isso você consegue ficar na presença de Deus. Porque você já passou o deserto com Deus. Você já conheceu Deus face a face. Mas o teu irmãozinho ali está só começando a jornada dele. Então é isso, queridos, que eu estou tentando tratar aqui para você. Conhecimento sem amor pode ser destrutivo. Então não basta, tá? Você pregar a verdade. Nós precisamos aplicar com sabedoria. Não basta você trazer algo sem sabedoria. Tem que falar, eu falando isso aqui para essa pessoa que é nova na fé, o que pode gerar? Ah, melhor não dizer. Não é o tempo. Tem coisas que... Olha, quando você... Vou dar só um exemplo aqui para você entender. Quando você se converteu, e talvez foi numa igreja tradicional, e aí você escutava por ali sobre falar em línguas, o povo cair na unção, você não se escandalizava? Você não falava, será que isso é verdade? Sim ou não? Aí, quando chegou um tempo, você começou a buscar isso. Só que se fosse lá no começo, talvez você podia distorcer as coisas, porque você ainda não tinha maturidade espiritual para receber um batismo com o Espírito Santo, para fluir em águas profundas, porque você ainda estava num processo de conhecer Cristo, viver libertação. Eu mesmo que nasci de novo numa igreja batista tradicional, não se falava em dons, não se falava em mover do Espírito Santo. Então quando eu comecei a ter entendimento e a ver, eu duvidava. Então, queridos, se eu fosse ministrada naquela época por alguém que fosse fora da congregação e trouxesse isso para mim, eu ia me escandalizar, eu ia falar, isso não é verdade, tá? Então, é isso que eu quero dizer para você, só que chega um tempo que aquilo que para você era difícil, impossível, você deseja, porque agora você tem estrutura espiritual para receber um batismo como esse, você tem estrutura espiritual para avançar em águas mais profundas.
A nossa liberdade, ela tem que estar em Cristo e ela deve estar em Cristo, mas você tem que tomar cuidado para não prejudicar os seus irmãos fracos na fé, os seus irmãos, queridos, neófitos, as pessoas que acabaram de entrar ali. Como que você vai ministrar o que é o batismo, o dom que você está vivendo para uma pessoa que não crê nessas coisas, para uma pessoa que ontem aceitou Jesus, numa igreja tradicional, numa igreja que não prega isso e não acredita nisso? Existem congregações que não acreditam nesse mover, acham que isso foi para aquele tempo de Pentecoste, tá? Nem todos nós, tá, queridos? Nem todos têm o mesmo nível espiritual e a mesma fé. Nós devemos ser pacientes e compreensivos. E o Espírito Santo está pedindo para mim dizer algo para você. Presta atenção aqui. O Espírito Santo está pedindo para mim dizer para você. Você que tem uma experiência com Deus. Você que teve um sonho. Você que está vivendo algo genuíno. Você não pode chegar com essa experiência para qualquer pessoa, ainda que ele seja seu irmão, sem antes perguntar, Espírito Santo, essa pessoa está preparada para deglutir e receber esse testemunho? Porque se essa pessoa não estiver preparada, você pode ser uma pedra de tropeço para ela, e ela para você, porque ela pode ser usada pelo próprio diabo para dizer que isso não existe, que ela não acredita nisso. Ou ela pode jogar água molhada, água molhada não, água na sua fé, tá? Ela pode jogar um balde de água fria, o que eu quis dizer, um balde de água fria na sua fé. Quantas vezes eu fui contar empolgada para os meus pais, lá naquela época, que Deus tinha feito isso, e eles olhavam para mim como se nada. E eu ficava frustrada, por quê? Para a realidade deles, aquilo que eu estava vivendo era uma loucura, ok? Então nem todo mundo tem um nível de maturidade espiritual como você, nem todo mundo tem a experiência que você tem, nem todo mundo já teve o batismo com o Espírito Santo, tem uma vida de oração. Então nós precisamos ser pacientes e ministrar o evangelho dentro da estatura que aquela pessoa está. Falar na estatura que aquela pessoa está. Então, por exemplo, se aquela pessoa está lá no leitinho, na papinha, então fale de coisas no nível que ela vai entender e ela vai ser edificada. A edificação do corpo de Cristo é mais importante do que os direitos individuais. É mais importante, queridos, a edificação do seu irmão do que o seu próprio direito. É mais importante a vida e a alma de uma pessoa do que você poder fazer aquilo ou não. E se precisar abster de coisas lícitas, mas que para o seu irmão é errado, Paulo está dizendo, faça, ok? E o amor, ele deve guiar todas as nossas decisões, mesmo quando nós temos razão. O amor, queridos, ele deve transcender todas as coisas, ele deve ser aplicado todos os dias na nossa forma de falar, tá? Na nossa forma de dizer, na nossa forma de instruir pessoas, ok? Eu quero que você entenda isso, tá? Olha, eu quero dizer algo para você que eu entendi ao decorrer do tempo. Jesus só permite uma pessoa ser livre como um verdadeiro adorador em espírito e em verdade, no entendimento que ela não precisa de uma congregação, somente quando Deus sabe que pode contar com essa pessoa para ser um instrumento na mão dele. Só quando a pessoa tem essa estatura e chega a essa fidelidade para Deus trazer essa revelação. Porque ele sabe que não vai ter altura, não vai ter profundidade, não vai ter nada que vai separar essa pessoa dele, ok? Então, nós precisamos, queridos, e ter esse entendimento. Agora, o que eu venho dizer para você, eu sabendo de tudo isso, eu me tornei igreja e eu fundei igreja, porque eu sei que é importante. Eu sei que é através desse ferramenta sobrenatural, aonde Jesus está salvando, aonde Jesus está batizando, aonde Jesus está fazendo para esses que estão vindo doentes, para esses que estão famintos. Então o nosso ministério é um ministério hoje online. E quantas pessoas têm sido despertas por causa de uma igreja? Ela não tem 4 paredes, mas ela tem o mesmo formato de uma igreja. E é sim, extremamente importante estarmos em unidade. Só que o nosso ministério é um ministério que traz muito alimento espiritual. E talvez você rompeu espiritualmente e falou, eu quero mais, eu quero mais.
E o nosso ministério, ele proporciona isso: alimento, conhecimento, busca, incentivo, jejum, oração. E se você mergulhar nessa fonte, você não sai da presença de Deus mais. Você não sai mais desse lugar. E você não vai só se tornar igreja. Você vai representar uma igreja do Senhor como célula, como um grupo de mulheres, como alguém que está influenciando na internet milhares de pessoas. A partir do momento que você entende a sua identidade, você entende que você é uma igreja viva, há uma necessidade de você, além de ser igreja, ser um representante da igreja de Cristo. É isso que acontece. É natural. É um processo. Amém? Então, quando eu cheguei a essa comunhão plena com o Senhor Jesus, ele disse: Larissa, agora você entendeu que não tem altura, não tem profundidade que te afasta da minha presença. Agora eu quero você como representante minha na terra. Você vai começar uma obra, você vai evangelizar, você vai fazer. Amém? Então eu quero que você entenda isso hoje. Não tem altura, não tem nada nos separa, mas você precisa de posicionamento. Você precisa de viver todas as coisas, tá? Que é a vontade do Senhor. Você precisa de viver Cristo e representar Ele nas suas ações. Do que adianta você falar que vive Cristo, mas as suas ações são tortuosas, as suas ações são pecaminosas? Qual é o Cristo que você prega? É o Cristo que você vive. E a sua forma de viver é uma pregação. A sua forma de viver é um confronto para pessoas que muitas vezes estão lá dentro, mas estão afastadas do Senhor. Tem muita igreja cheia de pessoas vazias e de pessoas desviadas. Estar dentro de uma igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Entenda isso. Estar na presença de Deus é chamá-lo todo dia. Santidade é chamar a presença de Deus todos os dias. Estar dentro de uma igreja não é sinônimo de estar na presença. É confrontante isso. Mas eu preciso que você entenda essa verdade. Amém? Olha só, a Vanessa começou. Olha, Vanessa, que lindo. Você começou a se tornar a igreja representante do Senhor na terra. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus. Amém? Essa live não pode ficar salva, porque o que eu trouxe para você aqui é um conhecimento profundo que o neófito, aquele que acorda mais tarde, aquele que não vem mais cedo, ele não está pronto. Então, você não vai encontrar essa live para ser compartilhada. Amém? Beijo no seu coração e que você possa resplandecer a glória de Deus em todos os lugares que você estiver, em nome de Jesus.